E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Novela Quebrada. Olha quem tá de volta! Ei! Depois de um tour em Portugal, pela Europa. Tava lá fazendo um mochilão de 2 anos. Estudando, né? O cara tava aprendendo lá, fazendo o quê? Neuropsicologia, né? Neurocognição. Neurocognição, ali. Nome, cara. Fala sério, né, cara? Isso aí. Por que ele tá aqui hoje? Pra voltar com cinema e psicologia, cara. E hoje vamos falar sobre um filme que eu amo de paixão, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Basicamente, nós vamos falar mais ou menos sobre memória, né? E até mesmo a fossa pós quebra de relacionamento, né? Exatamente. Que é o que acontece com o nosso querido Joel, ou com a nossa querida Clementine também, né? A gente pode dizer isso. Então, se liga só nessas dicas pra vocês, pra não se ferrar no seu relacionamento. Não existe, amigo. Você vai se ferrar de qualquer jeito. Desiste. Se você tá procurando um vídeo pra não se ferrar em relacionamento, pode fechar esse a partir de agora. Cara, já se inscreve aí no canal e ative o sininho pra receber nossas notificações, beleza? Toda vez que sair um vídeo novo, agora também de volta com o Cinema e Psicologia, com as listas com o Vinícius. Inclusive, o Vinícius está aqui para nos ajudar. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é um filme que trata de um sentimento que todos procuramos, mesmo sabendo que a gente pode se ferrar no processo e fazer algumas outras pessoas também se ferrarem. E esse sentimento é o nosso querido e amado amor. Pois é, cara, porque o nosso querido Joel Barish, interpretado brilhantemente por Jim Carrey nesse filme, está passando por um momento difícil, até que ele encontra a espevitada Clementine, interpretada pela nossa querida Kate Winslet. Pô, a gente pode ver que ela é espevitada só pelo fato dela ficar querendo trocar a cor do cabelo o tempo todo. A menina que já se entrega ao Joel, de certa forma, logo nos primeiros momentos, né, que ele se encontra. Ou não. Ou não. Ou não. Se você ver o filme até o final, você vai entender. Exatamente. E é um filme maravilhoso, dirigido pelo Michel Gondry e roteirizado pelo brilhante Charlie Kaufman. Mas acontece que como eles iniciam um relacionamento, passa um tempo dentro do filme e a gente descobre que a Clementine se submeteu a um procedimento onde ela queria tirar o Joel de suas memórias. Eles terminaram o relacionamento e ela passou por essa clínica para poder tirar tudo que... toda quanta lembrança dele, né, de sua cabeça. Bom, cara, eu tinha uma pergunta para fazer com vocês em relação à questão de memórias que vêm, que voltam, né, por causa de um estímulo externo, né? No caso, se eu vejo alguma coisa que me remete a algo do passado, um lugar onde eu estive, até uma música mesmo, né? Sim. Como funciona essa parada? Assim, porque no filme ele depende de levar alguns objetos que se ligam a Clementine para poder fazer todo o mapeamento do cérebro dele, para que eles possam tirar aqueles memórias que se ligam àqueles objetos, né? E como é que isso funciona pra gente, assim? As pistas mnemônicas explicam isso. Por quê? Porque quando eu tenho algum estímulo visual, ou seja, eu vejo alguma coisa, ou ouço alguma coisa, ou sinto cheiro, ou sinto toque, qualquer estímulo, ele pode me remeter a uma lembrança, a uma memória. Ou seja, ele pode engatilhar um processo no meu cérebro, né, de evocação. Quando eu vejo, por exemplo, a premissa do filme é, sei lá, vai e pega um presente que a Clementine deu pro Joel, e aí eles vão fazer um mapeamento cerebral da onde aquele presente tá na cabeça do Joel. Claro, isso daí não é verdade, isso daí também é uma licença poética. Que a memória existe em uma região específica do cérebro. Sim, não. Na verdade, a memória, ela não é simples, mas, tipo, se você destruir uma região chamada hipotálamo, que fica... Na base? Não, fica mais ou menos pro centro. São duas regiões. O hipotálamo, ele tá dos dois lados do cérebro, ele fica atrás, assim... Imagina bem no centrão do seu cérebro aqui, tá? Atrás dessas partes, que é o lobo temporal, ficam duas estruturas chamadas de hipotálamo. Estudos mostram que seres humanos que tiveram um acidente, que perderam, essa região foi destruída, perderam a capacidade de formar memórias progressivas, ou seja, para frente. As pessoas não lembram mais. Mas por que eu estou falando disso? Justamente porque
mesmo tendo o hipotálamo como um grande centro da memória, isso não significa que ter uma lembrança seja algo específico do hipotálamo. Depende sim do hipotálamo para muitas coisas, mas não uma lembrança não depende especificamente só do hipotálamo. Então, quando você... Desculpa te cortar. Quando você vê aqueles mapas lá, você vê... Presta atenção no filme e você vê o mapa do cérebro com várias partezinhas acesas, né? Até que pode ser factível, mas não é assim que funciona. Eu vou te mostrar alguma coisa e você vai ter uma reação que vai acender parte do seu cérebro e é como se aquele presente estivesse só naquelas regiões do seu cérebro. O cérebro é muito mais complexo que isso. Mas a gente está falando com relação no filme, a gente está falando basicamente com estímulos visuais. Que é tudo que era trazido para a mesa lá, ele estava vendo, não estava tocando, não estava sentindo o cheiro, não estava nada disso. É possível, por exemplo, independente da região do hipotálamo, através de um estímulo olfativo, por exemplo, é possível que essa memória seja estimulada por outra área do cérebro? Uau, boa pergunta. Existe sim memórias por associações. Dá sim, claro. Se você já deve ter tido... Eu tenho essa experiência direta. Eu sou um ouvinte de podcasts. Eu sou ouvinte só de um. Então, às vezes, eu ouço um podcast em determinado lugar e uma parte do podcast fica muito ligada àquele lugar. Sim. Eu passo para aquele lugar de novo e eu me lembro dessa parte do podcast que eu estava ouvindo. Então, existem coisas que não têm ligação naturalmente, que é um podcast gravado em São Paulo, sei lá, que vai ter ligação com o lugar aqui no Rio de Janeiro que eu passei, que o meu cérebro vai associar, porque é isso que ele faz, de melhor. Ele associa coisas. O cérebro é uma máquina associativa. Bacana. Eu tenho certeza que você que está vendo a gente aqui, se ouviu uma música qualquer, e essa música foi marcante para você em algum momento, você vai se lembrar do lugar, possivelmente, não vou dizer que com certeza, você vai possivelmente se lembrar do lugar onde você esteve quando ouviu essa música pela primeira vez. Eu, por exemplo, ano passado tive uma experiência dessa, de que eu ouvi essa música num momento muito maneiro. Eu tava na praia, numa linda praia, no Cabo Frio, e eu ouvi a música Uma Coisa da banda evangélica Morada. Cara, toda vez que eu ouço essa música eu lembro da praia. É batata, assim. Eu ouço essa música, eu vou lembrar daquele momento onde eu estava, que era uma praia muito bonita, a Praia das Dunas. Quem não foi, vá. É muito bom. Então, essa memória desperta. Com certeza isso acontece contigo, cara. Alguma música específica, ou um cheiro, não sei. Você vai vir uma memória bacana, ou não. Ou não, né? Prefeitura de Cabo Frio, estamos esperando o pagamento no final do mês. Uma das coisas que explicam também, uma coisa que entra na receita do bolo, da tua experiência, da minha e do filme. Do bolo. Memórias. Contém-se. Tá bom. Por exemplo, as memórias, ela tem tons emocionais, tá? E esses tons emocionais eu vou usar uma metáfora meio furada, mas é como se eles fossem a cola, tá? A cola que vai, de fato, grudar aquela memória no seu cérebro. Por quê? Porque nós recebemos milhões de estímulos em questões de minutos. Se nós lembrássemos de tudo, e existem casos de hipermnésia, que são pessoas que dificilmente esquecem das coisas, né? Ela tem uma quantidade colossal de coisa na cabeça. Se nós lembrássemos de tudo, isso ia trazer sofrimento, extremamente incapacitante se lembrar de tudo. Também. Mas nós lembramos das coisas que são mais importantes. O que dá a noção de importância pra gente é o colorido emocional da coisa, né? Então, se eu tô passando por uma situação que eu tô andando na rua, indo do ponto A e do ponto B e nada acontece, essa cena, essa memória provavelmente vai sair da minha cabeça horas depois. Eu não vou me lembrar mais de nada daquela caminhada. Dias depois eu não vou me lembrar mais de nada. Agora, se eu andando numa rua, do nada aparece sei lá, pensa numa coisa aí bizarra. Chupacabra. Um chupacabra. Se o chupacabra aparece na minha frente, eu tô andando... Maluco, aquilo vai desengatilhar reações de medo,
reações negativas, poderiam ser positivas se fosse outro caso, mas aquilo vai desengatilhar emoções negativas que vão grudar essa memória na minha cabeça. Daí aqui é aquilo que eu te falei, de um monte de reações bioquímicas, de síntese de proteínas e tudo mais, que isso daí vai consolidar a memória e vai fazer com que aquela memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo. Por que vários cursinhos, por que vários cursos querem utilizar técnicas mnemônicas de você pensar coisas bizarras para você associar com algo que você tem que aprender? Uhum. Por causa disso, porque o seu cérebro ele é extremamente impactado pelo colorido emocional da lembrança. Se não tiver um colorido emocional, essa lembrança tende a se esvanecer com o tempo. Mas, cara, nesse sentido, existe a possibilidade de se apagar uma memória emocional forte, assim, ponto de você, né, não querer, realmente não lembrar mais, assim, que você não queira, como rola no filme? Não existe a possibilidade de, ainda não existe, né, a biotecnologia para você apagar uma memória episódica. Porque assim, gente, tudo que acontece, né, que nós vivenciamos, que nós podemos contar depois, nós podemos classificar esse tipo de memória como memória episódica. Episódica. Ou também como memória declarativa. Eu posso declarar o que aconteceu, esse episódio que aconteceu. A memória episódica a gente ainda não consegue apagar, até onde eu saiba. Até o momento. Eu pesquisei para fazer esse vídeo, não encontrei nada de memória episódica. Só que a memória emocional já tiveram alguns avanços, inclusive com seres humanos. Por quê? Faz-se estudos antes com ratos, com bichinhos de laboratório, para depois ir para os seres humanos. E já fizeram com seres humanos. Inclusive, esse é um link maneiro com outro vídeo que a gente fez, do sniper americano. Sim, sim. Que tinha transtorno de estresse pós-traumático. TEPT. Há tratamentos hoje, tá, que ainda não são tratamentos que passaram por todos os estudos, ainda estão sendo bastante estudados, com uma substância que se chama propranolol. Essa substância, ela inibe, tá, a formação de memórias emocionais. Eu vou explicar direitinho. Marcos, eu te expliquei mais cedo. Sim. Né? Quando a gente tem uma memória de alguma coisa, é como se a gente estivesse reformando essa memória. Então eu te perguntei, qual foi a sua melhor lembrança em tal colégio? Sim. Eu vou te perguntar agora, qual foi a sua pior lembrança no colégio? Por que desgraça da Ibope? Caraca. Pô, mano, teve um período que eu deixei o cabelo crescer, meu cabelo ficou horrível, né? E o pessoal ficava me zoando, falando que tinha inseto no cabelo. Foi um bullying brabo. Que eu fiquei mal. Ok. Digamos que assim, as pessoas têm... Isso me fez cortar o cabelo, sabe? As pessoas têm diferentes níveis de reações, né? É claro que a gente está falando de uma coisa aqui que é muito mais leve que um transtorno de estresse pós-traumático. Não tem correlação uma coisa com a outra. Claro que não. Mas digamos que esse trauma com o cabelo do Marcos fosse extremamente pesado para ele na adolescência, tá, gente? Mas coisa assim de deixar ele incapaz de se levantar para voltar para a escola. Digamos que foi isso. Digamos que tenha sido pesado nesse nível. Se ele tá me falando isso, ele tá rememorando essas lembranças traumáticas, então ele vai sentir essas emoções, tá? Traumáticas. Se o Marcos tivesse medo de aranha e eu apresentasse uma aranha aqui a ele, isso também seria um estímulo de memória, por mais estranho que pareça. Mas ele tá rememorando a fobia dele no momento que ele tá tendo contato e depois que ele tem contato. O que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo um fortalecimento daquela memória, está acontecendo novas ligações e conexões, a memória está sendo alterada um pouquinho, mas fortificada na maior parte das vezes. Tomando um tipo de remédio, tomando um tipo de substância que inibe essas novas ligações, os cientistas estão conseguindo fazer com que não com que a memória seja esquecida, mas com que a memória emocional ligada ao evento, ela perca força. Então, a pessoa que tem uma fobia à aranha, por exemplo, ela consegue aos poucos chegar mais perto e tal, né? Há outros tratamentos para isso, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo. O Marcos, por exemplo, se isso fosse um caso horrível na vida dele, ele aos poucos
começaria a ter essa memória, mas de uma forma mais leve. Então, o que seria o mais factível se o filme fosse feito com bases na realidade de hoje? Que o Joel, ele tivesse tomado esse medicamento pensando nas coisas e passando por aquela rememoração, e aquilo diminuísse a intensidade da dor emocional. Por quê? Porque esquecer dos eventos que a gente aprendeu não tem também muito sentido. Porque a ciência se desenvolve, né? O que a gente aprende na dor forja a gente como pessoas melhores também. Sim. Tem uns personagens... Aliás, esse filme é um elenco sensacional, né, cara? E tem uns personagens secundários, subtramas dentro do filme, que não são pra inchar o filme, mas que contribuem muito bem com a narrativa e o drama. E aqui eu quero trazer ao nosso vídeo a narrativa, a trama envolvendo, a subtrama envolvendo a personagem da Kirsten Dunst e o médico, vivido pelo Tom Wilkinson, que é o cara que idealizou todo esse procedimento. No filme a gente descobre que ela, isso já pro final do filme, é spoiler e tal, mas o filme tem 15 anos, então, poxa, dá um tempo. A gente descobre que ela teve um relacionamento com um cara, e ele é um cara casado, né? E ele já fez esse procedimento de tirar da memória dela várias vezes. Inclusive a esposa dele aparece no filme, né? E volta falando, olha, não é a primeira vez que isso acontece, né? Só que ela sempre se remete de volta a essa paixão que ela tem. Eu não sei se é amor de fato, pode até ser. Mas ela sempre volta, regride, entre aspas, pra esse momento de que ela tá revivendo o romance que ela teve com o médico vivido pelo Tom Wilkinson. E como é essa parada, cara? Essa coisa de reviver, essa aspas, regressão da memória, de reviver esses momentos. Como é que funciona essa parada? Isso acontece no mundo real? Assim? Sim. Acontece nos casos de... Tinha um paciente... Eu cheguei até a falar isso no outro vídeo. Tinha um paciente, o HM. Sim, eu lembro. Então ele não formava novas memórias, então todos os dias, uma base semanal intensa, ele fazia um exercício e ele não se lembrava. E ele foi ficando muito bom fazendo o exercício, né, que era um exercício difícil. Aí ele resolvia as paradas do nada e ele se surpreendia muito com o talento dele resolvendo aquele exercício. Por que isso acontecia? Porque era um exercício de memória que dependia da memória implícita, não declarativa. O que é uma memória não declarativa? É aprendizado? Cara, é andar de bicicleta. Você não vai esquecer de andar de bicicleta. Sim. Isso é uma memória não declarativa, porque ela não é uma memória que você está narrando ela para ela acontecer. Ela é uma memória motora, basicamente, de procedural. A forma como você fala, sim. Não necessariamente as palavras, sim, mas a articulação é também uma memória não declarativa. E o colorido emocional também é uma memória não declarativa. Então é muito factível que alguém tenha, por exemplo, uma amnésia. Não é que seja sempre assim, mas é muito factível que alguém tenha uma amnésia e tenha um sentimento de familiaridade com alguém que ela já conhecia antes e tinha emoções e sentimentos ligados, só que ela não se lembra dessa pessoa. É possível que ela tenha um sentimento de estranheza com essa pessoa. Tendo em mente que essa memória emocional existe, a gente pode entender diversas cenas do filme. A Kirsten no filme, ela tem aquele sentimento pelo cara e tal. Então, no filme, o que aconteceu foi que apagou-se a memória explícita dela, os eventos, tudo que aconteceu, mas a memória emocional não. Isso parece que acontece com todos os personagens. Porque de fato. Ela mantém os sentimentos que ela tinha antes, mesmo que ela não se lembre que ela teve já um envolvimento com o Tom, com o médico. A personagem da Kate Winslet, a Clementine, ela também, ela tem sentimentos, né, de familiaridade já, de proximidade com o Joe, com o personagem, né, do Jim Carrey. E digo mais, ela ainda tem um estranhamento completo quando o Elijah Wood tenta se colocar no lugar do Jim Carrey. Ou seja, quando outra pessoa tenta
tomar as memórias que ela tinha anteriormente, ela sente uma estranheza enorme, ela fica perturbada emocionalmente. Porque aí é incongruente com as memórias emocionais dela, né? É claro que isso é tudo hipotético, isso são coisas que eu não saberia dizer se já ocorreram, se são possíveis de ocorrer na vida real, mas na trama tem todo sentido. E outra coisa é o próprio Joel, que não é uma pessoa impulsiva. Não. Ele no início / final do filme, ele sai correndo pra outra estação, porque no último momento que ele tem... Isso é um grande spoiler, ok? Mas no último momento em que ele tem contato com a Clementine, dentro da cabeça dele, quando tá tudo sendo destruído, todas as memórias, ela fala... Maybe in Wanda. Aí na manhã seguinte... É a estação, né? É uma estação de trem. Na manhã seguinte ele sai voado da estação dele e vai pra Montauk. E aí encontra com a Clementine. Uma licença poética, claro, né? Isso não tem nada a ver com a neurociência. Mas o amor tem tudo a ver com a neurociência, não tem? Como não? É os coraçõezinhos aquecidos, cara. É serotonina e ocitocina fluindo no cérebro. É uma coisa linda, cara. A neurociência é amor. Tá. Ok. Então vamos fazer uma droga para o amor. Uma droga do amor. Dizem que ela já é. existe. Ah, é? Galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Pedro está aqui de volta. Dá um seu salve, Pedro. Conte pra gente sobre Portugal. Não, né? Muito longo. Que é mesmo, cara. É muito longo. Pastel de nata, pastel de Belém com vinho do Porto. Pronto, meu irmão, não preciso falar mais nada. Caraca, aí, bom, show de bola. Pô, vai trazer traz memórias, Pedro? Traz memórias? Sim. Galera, não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.